Olá, você já ouviu falar de hermenêutica jurídica? Meu nome é Alan Wilker, sou estudante do curso de Direito pela Unicatólica de Quixadá e hoje quero falar um pouco sobre o que é hermenêutica jurídica. Pois bem, a hermenêutica jurídica ela é o ramo do direito que estuda os métodos, princípios e as técnicas de interpretação das normas jurídicas. Busca compreender e aplicar corretamente o texto legal, fazendo uma adequação às situações do plano concreto, certo? Objetivando aí a justiça e a segurança jurídica. Nesse sentido, a hermenêutica ela dispõe de 5 métodos clássicos para essa interpretação. O primeiro método é o método gramatical, que também é chamado de método literal. Este baseia-se na análise do texto, na norma, conforme seu sentido literal, né? Sentido literal, gramatical e também semântico, examinando aí o significado das palavras, a estrutura das frases, da pontuação, todo esse critério. No método sistemático, segundo método, nós temos de que este método ele enxerga a norma como parte de um sistema amplo, né, considerando sua relação com outras normas, com outros princípios e regras, objetivando assim a harmonia entre os dispositivos, para que venha aí a evitar contradições na interpretação do ordenamento jurídico. O terceiro método é o método histórico. O método histórico foca no contexto histórico, já está falando, né? Ou seja, no objetivo em que o legislador, na época em que escreveu a norma, ele pensava qual era o objetivo dele, né? Analisando aí os debates legislativos, os costumes da época e etc. Em quarto, nós temos o método teológico, que também é chamado de método finalístico, que considera aí a finalidade ou objetivo da norma como? Interpretando-a de modo a entender o propósito social ou jurídico para o qual essa norma foi criada. Por fim, nós temos o método lógico. O método lógico de interpretação na hermenêutica jurídica é uma abordagem que busca compreender o sentido das normas utilizando o quê? A lógica, né? Já está dizendo, o método lógico como instrumento principal, ou seja, através de uma análise racional, não é aquela coisa sem sentido, né? Através de uma análise racional e coerente e ainda sistemática, entender o texto normativo, aplicando aí os princípios lógicos, né? Uma das características do método lógico examinar o significado literal e gramatical das palavras, aí identificando possíveis ambiguidades, né? A coerência sistêmica avalia como a norma interpretada e insere no conjunto do ordenamento jurídico para que venha se evitar aí as contradições. Apesar de ser uma ferramenta poderosíssima, né? O método lógico, muitas vezes precisa ser complementado por outros métodos de interpretação, certo? Por isso que nós concluímos que esses 5 métodos não são excludentes e frequentemente eles são usados em conjunto para garantir uma interpretação mais completa e adequada da norma jurídica. Meu muito obrigado, até uma próxima.